noite. Eu vou comentar com vocês aqui rapidinho as questões de física da prova do Enem de hoje. Fiquei satisfeito quando vi a prova, porque pude ver que a gente trabalhou todos os assuntos em sala, batemos bastante, inclusive muitos deles a gente comentou nessa revisão da última semana, então acho que o pessoal deve ter ido bem aí na prova. Eu vou comentar rapidamente cada uma, não vou me alongar muito, porque o objetivo aqui não é dar aula sobre a matéria, mas sim um breve comentário sobre cada uma das questões. Eu recebi as questões aqui por foto, então se ficar faltando alguma, vocês podem me mandar depois que eu comento também. Bom, a primeira questão que eu tenho aqui, ela fala sobre aquela história das fotografias das lâmpadas fluorescentes que tem uma cor verde mais acentuada e que por isso as fotografias ficariam mais acentuadas no verde. E aí ela sugere que deva ser usado um filtro na máquina fotográfica para que isso não aconteça. Ora, se a maior parte da luz que está chegando é verde, esse filtro tem que não deixar passar o verde. Então ele vai deixar passar o azul e o vermelho, então seria um filtro magenta. Ele diz isso na questão, que a mistura do azul com o vermelho é o magenta, então não era uma questão que trazia muita dificuldade, a resposta seria letra D. Uma próxima questão que eu tenho aqui fala das lentes fotocromáticas que escurecem quando expostas ao sol. Essa questão também não demandava nenhum conhecimento aprofundado de física, bastava você ler a questão, interpretar a tabela que estava apresentada lá e dar a resposta. Você tinha que escolher uma lente que tem um tempo de escurecimento rápido, porque quando você se expõe ao sol, ela rapidamente tem que escurecer para não deixar seus olhos muito expostos, e aí você já ficaria entre a lente 1 e a lente 3, que é o tempo de escurecimento de 20 segundos, eram os menores que tinham disponíveis. Depois um tempo de esmaecimento baixo também, porque quando você sai de um local muito iluminado para um local pouco iluminado, essa lente teria que voltar a permitir a passagem da luz para que você não ficasse sem enxergar por muito tempo. Então o tempo de esmaecimento menor que tem aqui, 30, ficaria entre a 2 e a 3. Então como antes você estava entre a 1 e a 3 e agora você ficou entre a 2 e a 3, você só poderia escolher a lente 3 e corroborando isso, a transmitância média dela é a menor de todas também, 50%. Então nós marcaríamos letra C, a lente 3 seria escolhida. A próxima questão, uma que tinha dois planos inclinados, ele dizia que quando ele abandonava um corpo qualquer de uma determinada altura em um plano inclinado, a bolinha descia no plano inclinado, subia no outro e atingia no máximo a mesma altura. O que é óbvio, se ela atingisse uma altura maior do que aquela de onde ela tivesse partido, é porque ela teria ganhado energia nesse processo, que é completamente impossível. Então, no máximo, ela conserva a energia toda, ele diz que o plano é sem atrito, então ela tem que atingir a mesma altura de onde ela partiu por uma questão de conservação de energia. Aí ele pergunta o que aconteceria se você diminuísse o ângulo de inclinação do segundo plano a zero, ou seja, se ele ficasse horizontal. Ela vai ser abandonada no plano inclinado, vai descer e vai rolar por um plano horizontal. Se o plano é sem atrito, ela vai descer e vai rolar por esse plano horizontal sempre com a mesma velocidade, com velocidade constante. Ela vai ter equilíbrio e não vai perder mais velocidade. Então a resposta dessa questão seria que ela ia manter a velocidade, pois o impulso será nulo. Não vai ter força nenhuma, a força resultante vai ser zero, vai ter só normal e peso, vão se anular. Se não me engano, a letra A está meio pequena aqui para a minha questão, mas eu acho que é a letra A resposta correta. Bom, pessoal, então tem uma próxima questão aqui, que é a questão da gasolina, onde ele diz que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é igual a 1,4. Se essa razão é 1,4, quer dizer que o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Então quer dizer que quando a luz entrou na gasolina, ela reduziu sua velocidade e se aproximou da normal. Aí ele diz que numa gasolina adulterada, essa razão entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração ficou em 1,9. E ele quer saber o que aconteceu então. Bom, se a razão ficou em 1,9, maior do que o anterior, é porque o ângulo de refração é menor ainda do que o ângulo anterior. Ou seja, esse raio luminoso, quando entra na gasolina, ele se aproxima mais ainda da normal. Então a resposta é letra E, dizendo que esse raio se aproxima mais ainda da normal à superfície. Essa é a resposta dessa questão. Mais uma questãozinha é aquela que fala sobre os sistemas de segurança e fala que alguns têm detetores de movimento. Aqueles detetores de movimento que quando você passa, acende a luz, por exemplo. E ele diz que esses sistemas eles detectam alguma radiação eletromagnética emitida pelos corpos das pessoas. Falamos sobre isso em sala de aula, quem teve aula
de calor ou de ondas comigo sabe disso, a gente falou o seguinte, a gente falou que as pessoas, a gente emite o tempo todo radiação eletromagnética, calor sob a forma de ondas eletromagnéticas. Lembra que eu falei que o calor se propaga por condução, por convecção, por radiação? Essa é a forma de propagação chamada de radiação ou irradiação. Então a gente fica o tempo todo emitindo calor sob a forma de ondas eletromagnéticas. E esses sensores, eles captam essa radiação de calor sob a forma de onda eletromagnética, da mesma forma que aquelas câmeras que filmam no escuro. E a gente falou bastante que o calor, quando se propaga sob essa forma, ele se propaga sob na faixa de frequência abaixo do vermelho, ou seja, sob a forma de infravermelho. A resposta está aí, então, na letra C. Mais uma questão. Tem uma questão que fala de lei de Faraday, lei de Lenz, que é um ímã que está com o polo norte virado para uma bobina, para uma sucessão de espiras enroladas, e ele está se afastando da espira. Está ele andando para a esquerda, a espira andando para a direita. Como eles estão se afastando, surgiu, por causa da variação do fluxo magnético, né, lei de Faraday, surgiu uma força eletromotriz induzida na espira, que fez surgir uma corrente elétrica. Ele dá o sentido da corrente elétrica que se estabelece nessa espira. E ele mostra ainda no desenho que o lado da espira que está virado para o ímã, ele está funcionando como um polo sul, exatamente de acordo com a lei de Lenz. E lembra que a gente falou que ela sempre vai se estabelecer um polo ali no sentido de impedir ou de tentar impedir a movimentação do ímã que está dando origem à força eletromotriz e à corrente. Então, se o ímã está se afastando, o polo que vai surgir ali é para atrair ele de volta. É o polo norte dele que está virado para a espira, está se afastando, ela vira um sul para atrair. Ele quer saber na questão que outro tipo de movimento poderia haver entre o ímã e a espira para que a corrente se estabelecesse no mesmo sentido que ela se estabeleceu. Então, a opção que mostra isso seria uma que ele fala no ímã invertido, ou seja, com o polo sul do ímã virado para a espira e eles se aproximando. Porque se eles estiverem se aproximando e o polo sul do ímã se aproximando da espira, ela vai formar daquele lado também um polo sul para repelir ele. Lembra que o objetivo é sempre não permitir a movimentação. Se ele está se afastando, ela tenta atrair ele de volta. Se ele está se aproximando, ela tenta repelir. A resposta, se não me engano aqui, seria a letra A. A bobina indo para a esquerda e o ímã para a direita com a polaridade. Bom, a questão que fala sobre... Tem um gráfico que relaciona a pressão da água com a vazão da água que sai numa torneira, num chuveiro, se não me engano. Não demandava muito conhecimento de física, só precisava saber que a pressão, a coluna que você considera para o cálculo da pressão, é desde a superfície livre da água até o ponto de saída dela. Ele diz que são 6 metros, e aí você vai lá no gráfico, vê que esses 6 metros correspondem a uma vazão de 12 litros por minuto. Aí ele fala que são 4 pessoas na casa, cada uma delas usa durante 8 minutos por dia, ele quer saber ao final de 30 dias qual seria o consumo em litros. Bom, 12 litros por minuto, se cada uma usa 8 minutos, seriam 12 vezes 8, que dá um total de 96 litros. Como são 4 pessoas, 4 vezes 96, que vai dar 384 litros. Como são 30 dias, é só multiplicar por 30, você vai achar 11.520 litros, e a resposta estaria na letra C. Questão tranquila, fácil. A próxima questão que eu tenho aqui, ela fala de um circuito elétrico. Nós temos 3 lâmpadas iguais, 3 resistências iguais nesse circuito elétrico, alimentados por um gerador. As lâmpadas 1 e 3, elas estão em paralelo, e a lâmpada 2 está em série com elas. Só que você tem 2 opções para uma chave, que pode ser ligada ao ponto A ou ao ponto B. E ele quer saber, nessa questão, ele quer saber... onde que a lâmpada 1 vai brilhar mais? Em que situação a lâmpada 1 vai brilhar mais? A lâmpada 1 é uma das 2 que estão ligadas em paralelo. Então, como é que a gente vai ver isso? Olha só. Se essa chave for ligada no ponto A, a lâmpada 2 vai estar desligada. A corrente só vai passar pelas lâmpadas 1 e 3, que estão ligadas em paralelo. Se elas são iguais, a resistência de cada uma a gente pode chamar de R, a resistência equivalente desse circuito vai ser R sobre 2. 2 lâmpadas iguais em paralelo, é só pegar a resistência de uma delas e dividir por 2. Vai dar R sobre 2, a resistência equivalente. Já se nós ligarmos a chave na posição B, nós teremos as 3 lâmpadas em funcionamento. Essas 2 em paralelo, que dá R sobre 2, mais a lâmpada 2, com resistência R também, ligada em série com as outras 2. Então você ficaria com a resistência equivalente, R sobre 2 mais R,
que dá um total de 3R sobre 2, ou seja, a resistência equivalente ficaria 3 vezes maior. Se a resistência equivalente fica 3 vezes maior, a corrente total do circuito fica 3 vezes menor. E essa corrente total divide por 2 para passar metade pela lâmpada 1 e metade pela lâmpada 3. Então, se você quer que a lâmpada 1 brilhe mais, você quer que ela seja atravessada por uma corrente maior. E isso acontece quando a chave está ligada na posição A, porque aí nós temos uma resistência equivalente R sobre 2, só as duas lâmpadas em paralelo funcionando. A resposta, então, dessa questão seria a letra C. Mais uma questão, é uma questão que tem um gás dentro de um recipiente, tem um êmbolo, tem um pezinho em cima do êmbolo, esse êmbolo tem liberdade para se movimentar, e ele dá um gráfico ao lado que compara dois gases que podem trabalhar dentro desse sistema, um gás M e um gás V. Pelo que eu estou observando aqui, a fotografia está um pouquinho pequena, mas parece um gás M e um gás V. E pela figura, você percebe que o gás M ele expandiu mais do que o gás V. Ele sofreu maior expansão. Como esse êmbolo tem liberdade para se movimentar, a transformação que os gases vão sofrer aí dentro é transformação isobárica. A pressão não vai mudar. E quando a pressão não muda, volume e temperatura serão diretamente proporcionais. Cresceu o volume, cresceu a temperatura na mesma proporção. Então, se a gente olha para esse gráfico e percebe que o gás M variou mais o seu volume, é porque ele variou mais a sua temperatura. E para que ele tenha variado mais a sua temperatura, recebendo a mesma quantidade de calor, é porque a capacidade térmica dele é mais baixa. Quanto mais baixa a capacidade térmica, mais varia a temperatura. Então a resposta é a letra E, menor capacidade calorífica. Próxima questão, nós temos um pêndulo de Newton com 5 bolinhas e inicialmente 3 das bolinhas estão se aproximando das outras duas que estão paradas com velocidade V. Então essas 3 vêm com velocidade V e vão se chocar com essas duas. Ele diz no texto da questão que esse choque vai ser perfeitamente elástico. O que a gente lembra sobre isso? O choque perfeitamente elástico é aquele onde a velocidade de afastamento, ou seja, após a colisão, é igual à velocidade de aproximação, ou seja, antes da colisão. Então, se você chamar essa velocidade das 3 bolinhas que estão se movimentando juntas de V, e vendo que as outras duas bolinhas estão paradas, a velocidade de aproximação é V. Então, a velocidade de afastamento também tem que ser V, porque o choque é perfeitamente elástico. Além disso, qualquer que fosse o tipo de colisão, a quantidade de movimento do sistema tinha que se conservar, porque não houve força externa atuando sobre esse sistema. Então, a quantidade de movimento do sistema tem que ser conservada. Então, você vai procurar uma opção na questão em que se conserve a quantidade de movimento do sistema, que é massa vezes velocidade, e nós sabemos que inicialmente são 3 bolinhas, cada uma com massa m, movimentando com velocidade v, a quantidade de movimento total do sistema é 3mv. Então, depois da colisão, tem que continuar valendo isso. E se o choque foi perfeitamente elástico, a velocidade de afastamento vai ter que ser igual à velocidade de aproximação. A única possibilidade que nós temos isso é a letra C, onde 3 bolinhas partem se afastando de outras duas que ficam paradas. Então, se essas 3 forem embora com a mesma velocidade que as 3 se aproximavam inicialmente, nós teremos a velocidade de afastamento igual à aproximação e teremos a conservação da quantidade de movimento, que deve acontecer nesse problema por não existir força externa atuando sobre o sistema. Então, a resposta dela é a letra C. Bom, pessoal, mais uma questão. Nós temos aqui uma questão que fala do Cebolinha, da Mônica, e a Mônica lança, não sei o que é, um coelho, eu acho, se não me engano, e aí ele entra em órbita em volta da Terra. E aí ele está em órbita e no problema está dizendo que ele está com velocidade constante. Ele está em órbita com velocidade constante. E ele pergunta sobre a aceleração tangencial. O pessoal lembra que há 2 tipos de aceleração, a tangencial e a centrípeta. A tangencial, ela representa uma variação do módulo da velocidade, do valor da velocidade. E a centrípeta representa a variação de direção, ou seja, curva. Se ele está fazendo curva porque ele está em órbita, ele tem aceleração centrípeta obrigatoriamente. Mas se ele está com a velocidade constante, com o módulo da velocidade constante, sempre com a mesma velocidade, como está escrito no enunciado, então ele não tem aceleração tangencial. Então, como a questão pergunta sobre a aceleração tangencial, a resposta é que essa aceleração é nula. A resposta é a letra A. Bom, outra questão aqui, ele fala sobre
pêndulo, sobre o relógio de pêndulo, e ele fala sobre o período. Ele fala assim, desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem de tempo, é necessário que... Então, olha só, se ele quer que um relógio de pêndulo marque corretamente a hora, ele não pode alterar o período das oscilações dele. Por exemplo, se o pêndulo faz uma oscilação completa a cada 1 segundo, e isso movimenta o ponteiro dos segundos do relógio, então ele sempre tem que fazer uma oscilação completa em 1 segundo. Porque se ele alterar esse período de movimentação dele, vai alterar a marcação, o movimento do ponteiro, e o relógio não vai mais marcar a hora certa. O período de um relógio de pêndulo, ele depende do comprimento do pêndulo e da aceleração gravitacional. Ele não depende da massa do pêndulo que está pendurado. Quem descobriu isso foi Galileu. Então, se só depende do comprimento e da gravidade, e ele já diz que a gravidade é constante, para que nós tenhamos um período sempre igual, o comprimento tem que ser sempre igual. Então ele tem que escolher um material adequado para que ele não sofra muita dilatação térmica, para que o comprimento não mude, para que o comprimento seja sempre igual. E a resposta é a letra A, que fala exatamente isso, o comprimento da haste seja mantido constante. Bom, questão de ondas. Caiu bastante ondas nessa prova. Então tem uma questão de ondas aqui que fala que quando você sintoniza uma estação de rádio ou um canal de TV, você está alterando algumas características elétricas do circuito receptor para que ele receba aquela estação que você está sintonizando, que você quer assistir. E aí ele fala que só as ondas emitidas por aquela emissora que você deseja assistir serão captadas por aquele aparelho receptor que você regulou lá para assistir ou para ouvir. E ele quer saber qual o fenômeno ondulatório que explica esse funcionamento. Aí nós temos aqui como resposta difração, refração, polarização, interferência e ressonância. Bom, como a frequência que você sintoniza o aparelho tem que ser a mesma frequência da onda que foi emitida pela emissora, então a gente está falando de ressonância. Difração é aquela capacidade de contornar obstáculos ou se espalhar através de fendas, a refração é a mudança de meio de propagação, a polarização é quando você filtra a onda, por assim dizer, só para um tipo de vibração, numa direção só. A interferência é quando duas ondas se encontram, pode ser construtiva ou destrutiva, ou seja, nada disso tem a ver com regular o aparelho para receber somente uma determinada frequência. A única coisa que tem a ver é a ressonância. A resposta é a letra E. Outra questãozinha, e mais uma vez ele fala de ondas, ele está falando aqui sobre propriedade das ondas. Ele fala sobre as notas musicais. Ele fala sobre as notas musicais e ele fala sobre ouvido perfeito, aquele ouvido absoluto. Ele fala que as pessoas que têm ouvido absoluto, elas conseguem distinguir uma determinada nota musical sem que você mostre outras para ela. A pessoa faz uma nota só e o cara fala, não, isso é um Lá, não, isso é um Dó, isso é um Mi. Ele consegue, ouvindo só aquela nota, saber que nota é essa. Pessoal, a gente sabe que cada nota musical ela está relacionada a uma determinada frequência. Por exemplo, o Lá da escala central ele tem 440 Hz, o Mi tem 330 Hz, ou seja, cada nota tem uma frequência correspondente a ela. Então, se essa pessoa que tem ouvido absoluto ela consegue distinguir a nota, é porque ela consegue distinguir exatamente a frequência que está sendo emitida quando você mostra, quando você apresenta a ela um determinado som. Então, a resposta certa seria letra A, é a frequência da onda que diferencia essas notas. Bom, as questões que eu recebi foram essas, mas eu acho que tinha uma outra questão que falava também sobre usinas nucleares e falava sobre a questão ambiental das usinas nucleares. Quando a gente falou de energia, a gente falou um pouco disso, que as usinas termoelétricas, por exemplo, elas agridem o meio ambiente duas vezes. Uma vez quando queima o combustível fóssil e nessa queima você libera gás estufa para a atmosfera, e outra vez porque grande parte do calor gerado, grande parte do calor produzido pela queima do combustível, ele não é aproveitado no processo de produção de energia elétrica. A maior parte do calor não é aproveitado, o rendimento dessas usinas é menor do que 50%. E esse calor que não é aproveitado, ele é devolvido para o ambiente. Ele é devolvido no processo de resfriamento do funcionamento dessa usina. Então, ao lado de uma usina termoelétrica, sempre tem um rio passando, ela é feita na beira do mar, justamente para que a água do rio ou do mar
promova o resfriamento do sistema. Ele fala aqui de uma usina nuclear, mas com relação ao resfriamento é a mesma coisa. A diferença da usina nuclear para a usina termoelétrica é que o calor na termoelétrica vem da queima de um combustível fóssil e na nuclear vem da reação em cadeia. Você bombardeia lá um núcleozinho de urânio enriquecido e aí libera aquela energia, outras partículas, faz uma reação em cadeia e essa energia é usada para esquentar a água, que vai virar vapor pressurizado, vai passar na turbina. Só que esse vapor, depois que passa na turbina, ele tem que ser resfriado. É aí que grande parte da energia é devolvida para o ambiente. E aí, para isso, aí entra a água do rio, do mar. Aqui no Rio, a gente tem as usinas de Angra na beira do mar. Então, a água do mar é que é usada para esse resfriamento. E esse resfriamento acontece exatamente no momento em que você condensa o vapor da água que estava pressurizado para que ele volte a ser água líquida e volte para o início do processo. Se não me engano, a resposta que fala isso é a letra B. Bom, pessoal, espero que vocês tenham ido bem na prova, espero que vocês tenham conseguido acertar as questões, não só de física, mas das outras matérias também. Nós estávamos aqui torcendo bastante para vocês. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa que queiram saber, qualquer outra questão que seja também afeita à minha matéria que eu não tenha comentado e queiram mandar para mim, eu estou à disposição, tá bom? Amanhã estou torcendo de novo. Um beijo para todo mundo aí. Tchau.